E vamos avançar aqui, né? Olha isso daqui. Teori Zavascki, o triângulo para ti é o Triângulo das Bermudas? Pergunto. Tá? Isso aqui, olha, é o seguinte, começa o advogado, o Roberto Bertoldo, ele deu uma entrevista para o Joaquim Carvalho, lá na TV 247, né? E ele falou, fez revelações sobre a questão envolve um ex-juiz lá, o Sérgio Moro, tal, o ministro Teori Zavascki e a trama da Operação Lava Jato. Durante a entrevista, ele falou o seguinte, que a família do Teori Zavascki, no velório, no recinto reservado para familiares e autoridades, o Moro teria sido expulso. A família o expulsou, saia daqui. Tá? O que, segundo ele, né, o Bertoldo demonstra um desconforto palpável na relação entre Moro e Teori, revelando desavenças e desconfianças mútuas. Sempre lembrando aqui o seguinte, o Teori Zavascki, não sei se vocês lembram dele, quando ministro lá do STF, ele era o relator da Lava Jato e era um momento que ele estava para homologar 77 depoimentos de delação premiada de executivos da Odebrecht. Ali foi o ponto, era o ponto de viragem de toda a operação, que depois levou o Lula à prisão. Tá? Já ia ocorrer as chamadas oitivas de confirmação das delações. Tá? E o Teori Zavascki falou que, devido à excepcionalidade dos acontecimentos, ele iria trabalhar durante o recesso do STF. Ele estava nesse recesso, nessa viagem para Paraty. Tá? O problema é que nessas delações era uma verdadeira bomba-relógio, pelos nomes que estavam envolvidos nessa delação. Passando lá pelo Michel Temer, citado 43 vezes na Lava Jato, né, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o então ministro das Relações Exteriores, José Serra, tá? Além de muitos deputados e senadores. Era uma bomba, esses depoimentos, que estava trancado às 7 chaves num cofre no 3º andar, lá no STF. Tá? E num timing e no oportunismo trágico, ocorre esse acidente aéreo, o avião cai ali em Paraty. Na entrevista aqui dado para a TV 247, foi lembrado, né, que as relações tensas do Teori Zavascki e o Moro. Tá? Ele já questionava, o Teori Zavascki, já em 2014, ele já questionava a competência da Vara de Curitiba, a 13ª, para julgar os casos relacionados à Petrobras. Tá? E o Moro teria ignorado essa decisão do Zavascki, de que não é... E sem falar que o Zavascki estava já cancelando provas da Operação Lava Jato. A relação era tensa. E num time, no oportunismo enorme, ocorre esse acidente e ele morre. Tá? As circunstâncias que envolvem esse acidente, que o Barroso chamou de trapaça da sorte, trapaças da sorte. Tá? A gente sabe que em política não há coincidências, o que existe são sincronismos. Tá? E que pelas anomalias e coincidências que ocorreram e sincronismos, vai muito além de trapaças da sorte, o que aconteceu. Tá? O que aconteceu? Em primeiro lugar, a grande mídia pega de surpresa. É interessante nesses acontecimentos atentar no comportamento da grande mídia, quando ela é pega de surpresa. De imediato, a reação reflexa
que ela teve, parece que é um script pronto. É tipo, não há nada para se ver aqui. É a primeira reação, para tentar desmontar uma bomba semiótica que está ocorrendo. Primeiro falou que era um teco-teco bimotor, foi a primeira notícia, que associado com o cenário de chuva e suposta visibilidade zero, foi uma fatalidade. Foi a narrativa da fatalidade. Olha, não há nada para se ver aqui, foi fatalidade, visibilidade zero, chuva, era um bimotor teco-teco. Mas depois confirmou-se que não era um avião pequeno, na verdade era um Benchcraft C-90 GT King Air, semelhante a um avião executivo. Tá? Então não era um avião, era esse discurso que estava sendo criado, um avião frágil diante de condições meteorológicas complicadas. Tá? Derrubou essa primeira construção narrativa da fatalidade, mas depois colocou os especialistas em campo, sempre os especialistas. Aqui foi o Roberto Bertoldo, né? Aí vem a questão, que é o seguinte: começou a haver contradições ao colocar os especialistas com muito infográficos com raios, chuvas, né? Assim, uma coisa que estavam querendo vender a ideia de que, olha, visibilidade era zero, chuva, mas começou a ocorrer contradições sobre as condições meteorológicas de Paraty no momento do acidente. Tá? O que aconteceu? Além desses infográficos, né, de telejornais com muita chuva, raio, tal, algumas testemunhas escolhidas eram pilotos de embarcações turísticas próximas ao local do acidente, que naquele momento, segundo a notícia, eles estavam levando turistas a passeio. Primeira contradição, peraí, muita chuva, visibilidade zero e turista querendo conhecer a Baía de Paraty? Como assim a testemunha eram pilotos de embarcações turísticas que estavam levando turistas? Como assim turistas iriam se dispor em condições climáticas dessa? Visibilidade zero, querer conhecer a Baía de Paraty? Tá? Depois, estranhamente, nas edições posteriores, ficou mostrado, a fala desses pilotos foram cortadas nos trechos em que eles falavam clientes ou turistas. As declarações foram consertadas de tipo assim, não, eu vi, estava chovendo, mas eu não estava com os turistas navegando tal, para poder... Elas foram cortadas depois, editadas, essas declarações. Tá? Muitos que foram entrevistados lá, em outros veículos, tal, mostraram que não, a visibilidade estava perfeita, estava nublado, tal, mas a visibilidade estava ok. Tá? A Globo insistiu na questão que não havia torre de controle. Tá? Mas todos os pilotos ali, torres de controle não existem no litoral norte, todos os pilotos de aviões são experientes, tá? O suficiente para pousar e decolar desses lugares. Não existe torre de controle. Tá? Um pescador havia declarado que um dos motores estava soltando uma fumaça branca. Esse testemunho, o único testemunho contrário, olha, o avião estava legal, estava soltando uma fumaça branca. Ele ficou solto no Jornal Nacional de 20/1, tá? No meio de uma simulação do percurso do avião fatídico. Tá? E aí ocorreu uma outra coisa com o Globocop. Olha, parece que é o modus operandi da Globo. Vocês devem lembrar daquele vídeo que eu mostrei aqui. Não sei se alguém aqui vai lembrar de um cara contando, tá esburacado aqui o Rio de Janeiro, tal, chuva, buraco, tal. Aí passa um cara de bicicleta e ele cai no buraco. Esse buraco aqui está há não sei quantos meses, mas o acidente corre na frente do repórter para corroborar com a pauta. Mas como assim? O cara trabalha ali, esse buraco está 6 meses e andando de bicicleta não sabe que o buraco está ali e cai na frente do repórter. Lá no Ceará também teve a mesma coisa, falando
da segurança pública, tal, e aí um ladrão, dois chegam de moto e assalta o próprio repórter na matéria, que era sobre a questão da segurança pública, da insegurança pública. A mesma coisa que acontece quando o Globocop está ao vivo e o repórter se vangloria de que ele, naquele momento, tinha ajudado um piloto, a pousar, porque a visibilidade estava complicada naquele momento. O repórter dentro do Globocop se vangloriando: olha, nesse momento já ajudei um cara, tá vendo como é difícil pousar aqui? Eu dei as coordenadas para ele pousar, que a visibilidade estava muito pouca, tal. E é claro que o filho do Teori Zavascki, o advogado Francisco Zavascki, já em maio de 2016, ou seja, no ano anterior, ele já tinha postado no Facebook denúncias sobre ameaças ao pai e à família. E ele colocou: se algo acontecer à minha família, vocês já sabem onde procurar. Tá? E nesse velório em que o Moro foi expulso, ele foi irônico, mais uma vez, e ele falou: seria muito ruim para o país se o ministro do Supremo fosse assassinado. Assim falou o filho de forma irônica no velório da morte do pai. O clima da grande mídia na cobertura, inclusive da perícia, era tipo assim: veja lá o que vocês vão falar para a nação. Era esse o clima intimidatório. Tipo, não é legal o país saber que houve um atentado contra o ministro do Supremo. Tá? E é interessante como, de imediato, ou seja, aquela coisa não deixa nem o defunto esfriar. Já sabendo da morte do Teori Zavascki, reflexivamente, ao mesmo tempo na cobertura, quem vai assumir a relatoria da Operação Lava Jato? Virou uma questão simultânea, foi logo no mesmo dia. Deu a morte, o acidente, e agora, quem é que vai? E as discussões tá aqui, os infográficos sensacionais, os especialistas confirmando o script da Globo, e aquela coisa toda. E aqui a Cris Lobo, né, já logo, de cara, eu fiquei impressionado, a coisa reflexa, não deixaram nem o defunto esfriar. Defunto quente ainda, quer dizer, molhado, né? Desculpe o humor negro, né? Mas no mesmo dia da morte, já discutindo quem vai assumir a relatoria. Era uma questão. Tá? E nisso vamos encontrar anomalias. Primeiro, essa coisa aqui. De todas as embarcações que estavam ao redor do barco acidentado, nossa, hoje não vai ter... Que horas são aqui? Hoje não vai ter novamente leitura das capas. Vamos falar do hidrogênio verde na próxima live do meio da semana. Bomba do hidrogênio verde, hein? Vamos falar no meio da semana, na quarta-feira. Já fica um teaser para a live extra. Na cobertura jornalística, essa embarcação da Marinha, especificamente essa, não saiu da mira das câmeras. Tá? Essa é a embarcação cinza da Marinha, com esse prefixo GPT, PNSE 404, das várias que estavam ao redor, essa não saía. Por quê? Porque estava lá o PT. Muitos, na época, chamaram a minha atenção, inclusive, tá? O PT destacado em caixa baixa, que só alimentou as versões nas redes sociais: o mecânico do avião era Lula, ou Dilma mandou matar Teori Zavascki. Quer dizer, entregaram assim de prato cheio. O que lembrou, no caso lá do caos aéreo, isso aqui, essa retranca, essa vinheta criada especificamente, vítimas do apagão, o apagão aéreo, caos aéreo. Então, tinha meio uma estratégia subliminar que, nessa animação,
aparecia tipo aqueles painéis no aeroporto, quando baixam as letras, tal, formava PT. Também chamou muita atenção, né? Isso aqui, essa coisa que era diária no Jornal da Globo. Diariamente aparecia essa vinheta. E ficava destacado em certo momento, PT. Tá? Então, primeira coisa de um script que já estava em andamento. Segunda coisa, essa anomalia estranha levantada pelo Chico Malfitani, tá? E repassados pelo engenheiro da Politécnica da USP, o Leonardo Manzioni, o que aconteceu? A ficha técnica do avião teve um estranho pico de visualizações repetidamente no dia 3/1. Assim, alguns dias antes do acidente. De 0 pulou para 1.885 acessos. Dá para se ver aqui. Era 000 a ficha técnica do avião. De repente, alguns dias antes do acidente, deu um salto de visualização estranha. 1.885 acessos nesse dia depois para voltar a 0. O que aconteceu? O que isso significa? Pessoas repentinamente interessadas na compra da aeronave? Tá? O que é estranho, né? Para um aparelho que foi transferido para um empresário chamado Carlos Alberto em outubro de 2016. O que significou isso? E outra coisa, será que o Paraty é o Triângulo das Bermudas da política brasileira? Há muitos sincronismos entre a morte do Ulisses Guimarães, a morte no desaparecimento, que até agora não foi achado o corpo, tá? Estavam a bordo, né, daquele helicóptero, ele e o ex-senador Severo Gomes, e sua mulher e o piloto. Desapareceram. Tá? Isso foi em 1992. Tá? A distância entre os dois casos são 24 anos. Guarda algumas semelhanças. Ambas essas personalidades vinham de um processo de impeachment. Ulisses Guimarães e o impeachment do Collor. Teoria da Dilma. Tá? Essa é a primeira coincidência, né? Assim como o Zavascki, também Ulisses Guimarães foi ameaçado de morte. O Zavascki também. Já ocorriam ameaças de morte a ele e a sua família. Tipo, vê lá o que você vai fazer, aí igual Lava Jato, não sei o quê, tal. Primeira coisa, no caso do Ulisses Guimarães, foi um intempestivo destempero verbal do Collor, que ele falou o seguinte do Ulisses Guimarães: pela idade e pelas doenças, aquele velho senil já deveria estar morto. Tá? E também uma estranha pagelança, desculpa partir para essas coisas, que ocorreu durante o processo do impeachment do Collor, uma pagelança em frente à casa da Dinda, de apoio ao Collor, tá? Então, uma mistura de ritual de macumba, pagelança indígena, O que aconteceu? A coordenadora do grupo, que estava lá em frente à casa da Dinda, e depois ela e mais outras pessoas do grupo foram convidadas a entrar ali na casa da Dinda, do Collor, chamou a atenção dos repórteres ao gritar repetidas vezes: Ulisses vai morrer. Já era para ele ter morrido e não deu certo. E para terminar aqui as coincidências, tá? Ambos estavam em situações de massacres policiais. Em 92, o massacre do Carandiru, né? E naquele momento lá da morte lá do Teori Zavascki, a invasão no presídio de Alcaçuz, lá no Rio Grande do Norte, decapitações, uma série de mortes que ocorreram. Vocês devem lembrar do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Isso são coincidências, sincronias e anomalias. Olha, tudo isso me fez lembrar essa declaração aí do Bertoldo, né?
sobre essas coisas que rolaram, tá? E aí, crítica midiática aqui já passou o tempo longo, meu. Eu estou muito tempo sóbrio, não dá. É tanta coisa aqui. Para terminar, né? Para a gente terminar, vamos terminar aqui. As marretadas. Vê só a diferença na época do FHC e do José Serra. Todos juntos, irmanados, batendo martelo.